E como é que funciona o sinal analógico de tensão? Nós falamos que temos na tensão dois tipos, o de que vai de menos 10 volts a mais 10 volts, ou que vai de 0 a 10 volts. Aqui eu represento para vocês, meus alunos, o sinal que varia entre menos 10 e mais 10 volts. Ó. Tem um sinal que pode andar todo esse eixo Y verde aqui, ó, do mínimo até o máximo, do máximo até o mínimo, assumindo qualquer valor aqui na escala entre menos 10 e mais 10 volts. Pode ter menos 19, menos 18, menos 16, menos 14, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 5, 12, 18, desculpa, aqui menos 8, menos 6, menos 5, aqui 1, 2, 6, 8, 10. Vocês entenderam, pessoal? Acontece aí umas confusãozinhas porque já é tarde da noite, a gente continua gravando aula para vocês. Então vai de menos 10 até mais 10 volts, beleza? E como que esse sinal varia? Ele fica percorrendo, ora pode ser menos 9, ora menos 5, ora menos 6, ora 0, ora 1, ora 2, ora 5, ora 8, ora 9, ora 10, e fica variando de 10, passa pelo 0, menos 10, menos 10, passa pelo 0, 10, e toda essa faixa intermediária entre menos 10 e 10, qualquer um desses valores pode ser enviado pelo sinal analógico. Enviado se for para a entrada ou recebido se vier da saída do CLP. Porque tanto a entrada do CLP pode trabalhar com um sinal analógico de tensão de menos 10 a mais 10, como a saída do CLP pode fornecer um sinal analógico de tensão que varia entre menos 10 e mais 10 volts. Legal, pessoal? E como que esse sinal varia? Ele pode ir mais 10, pode ser, ó, percebam aqui a ponta descendo, pode ser menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 5, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 10 e assim por diante. E qualquer valor intermediário. Aqui nós temos valores inteiros, mas pode ser 5,1, pode ser 9,9, pode ser 0,1, menos 8,8, menos 5,5, qualquer valor aqui, ó, que variar entre menos 10 e mais 10 vai ser aceito para esse nosso sinal analógico, tá? A precisão aqui do sinal analógico vai depender aí realmente da exatidão do meu dispositivo. Quanto mais preciso for o meu dispositivo, a resolução dele, quem vai determinar a precisão. Aí mais valores intermediários o nosso dispositivo de entrada ou saída analógica pode assumir. Então, quanto maior for a resolução do nosso dispositivo, mais preciso ele vai ser, tá bom? Uma outra ocasião aí no curso de comandos elétricos que eu vou montar uma aula mais completa sobre sensores para você, sobre dispositivos de entrada e saída. Como esse é um curso de CLP, pressupõe que vocês já passaram pelo curso de comandos elétricos e já conhecem tudo isso que eu estou falando. Estamos apenas revisando esse conteúdo, tudo bem? Mas eu sei que alguns vêm já de muito tempo sem estudar e alguns não tiveram a oportunidade de ver com detalhes esse assunto. Então eu trago uma revisão aqui sobre sinais analógicos para vocês, meus alunos. Beleza? O outro sinal que nós temos de tensão varia de 0 a 10 volts. Então, se ele varia de 0 a 10 volts, o mínimo da escala dele é 0. O máximo é 10 volts. Então, o meu sinal já não tem mais valores negativos. Menos 10, menos 8, menos 7. Não. O mínimo é 0. Depois 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Termina aqui em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina em 10. A minha escala não está bem subdividida aqui, mas dá para entender que ele vai variar de 0 até 10
e pode reduzir de 10 até 0, beleza? Como que isso seria? Seria aqui, ó, uma faixa de variação ao longo do tempo, que ora pode ser um valor entre 0 e 10, ora um outro valor entre 0 e 10, ora um outro valor mais próximo de 10 e ora o próprio 10. Não passa de 10 e nem pode ser menos que 0. Vai variar exatamente nessa faixa entre 0 e 10, beleza? E como que o nosso sinal analógico ficaria? Ficaria assim, ó, a variação 10, 5, 2, 1, 0, 0,1, 1,5, 5,8, 9,7, qualquer valor que tiver entre 0 e 10 vai ser a nossa variação. 5, 2,22, 9,9999, depende da resolução e da precisão. Quanto mais preciso for o meu instrumento, o meu equipamento, mais casas após a vírgula, mais algarismos significativos ele pode ter e mais preciso vai ser o meu instrumento, beleza? Então, nós temos, no caso de sinal analógico de tensão, apenas esses dois são os mais utilizados pelos CLPs, o de menos 10 a mais 10 volts e o de 0 a 10 volts, sendo que esse de 0 a 10 volts é o que é muito mais utilizado quando a gente fala de instrumentos de entrada e saída nos CLPs. O menos 10 a mais 10 também é utilizado, porém muito menos do que o 0 a 10. A maioria dos equipamentos, dos dispositivos que trabalham na entrada ou saída analógica do CLP, quando for uma sinal em tensão, vão trabalhar com 0 a 10 volts. Vão trabalhar com um gráfico nesse estilo de variação. Beleza, pessoal? E quando for um sinal analógico de corrente? Lembra que eu falei aí há minutos atrás para vocês? E quando é corrente nós temos 3 escalas de variação, de menos 20 a mais 20 mA, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA. Então, nós temos o de menos 20 a mais 20, representado aqui, ó, menos 20 até mais 20. Qualquer valor nessa faixa aqui de variação pode ser assumido, pode ser um sinal enviado para o meu CLP. O dispositivo de entrada pode enviar para o CLP, por exemplo, 2 mA, 8 mA, 14 mA e assim por diante, menos 6 mA, menos 18 mA e menos 20 mA. Parou aqui. Menos 21 não manda, menos 22 não manda, menos 25 não manda, é só de menos 20 até mais 20 mA. Beleza? E de forma parecida com a tensão elétrica, vai ficar variando aqui ao longo do tempo nessa faixa. Ora ele sobe na escala, ora desce na escala. E a nossa senoide ficaria como aqui o nosso sinal analógico. Olha o nosso sinal analógico. Ele vai desde lá, ó, menos 20, passando por todos os valores intermediários até chegar no mais 20. Pode ser qualquer valor aqui, ó, 10 mA, menos 16 mA, menos 8, mais 18, mais 5 mA, menos 12 mA, menos 20, fica o tempo todo aqui, ó. Então o nosso dispositivo de entrada pode mandar qualquer um desses valores ao longo do tempo, beleza? Não é que ele vai ficar o tempo todo alternando entre o máximo e o mínimo, não. Só estou mostrando aqui que ele pode trabalhar nessa escala. Uma hora pode ser que mande menos 5, uma hora pode ser que mande mais 20, uma hora pode ser que mande mais 10, uma hora pode ser que mande menos 16. Então, toda essa escala aqui de menos 20 a mais 20, o equipamento de entrada analógica pode enviar para o CLP
ou o equipamento de saída analógica pode receber do nosso CLP. Beleza? E o próximo que nós temos é a escala de variação, ó, de 0 a 20 mA. De forma muito parecida com a tensão, nós temos o mínimo partindo de 0. Lembra que em tensão nós tínhamos o máximo em 10 volts? Agora o máximo em corrente é 20 mA. Então, o dispositivo de entrada pode enviar para o CLP uma corrente que vai de 0 mA até 20 mA. E o CLP pode enviar através de sua saída analógica para o atuador de saída, para o dispositivo de saída analógica, um valor de corrente que pode ser no mínimo 0 mA e no máximo 20 mA. Então toda essa faixa aqui de escala entre 0 mA e 20 mA pode ser fornecido pelos nossos dispositivos de entrada para a entrada digital do nosso CLP, ou fornecido pelo CLP através de suas saídas analógicas para os nossos dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico de 0 a 20 mA. Beleza? E como ficaria aqui o nosso sinal analógico variando, alternando entre 0 mínimo e 20 o máximo mA. Nós temos aqui, ó, 0 mA, 4 mA, 10 mA, de repente chegou a 20, 18, 10.5, 2, aqui, ó, 2.2, 4.6, 10.5, 10.6, qualquer valor aqui, inclusive com casas decimais, pode ser assumido ou enviado pelo nosso dispositivo de entrada analógica para o nosso CLP na sua entrada digital, ou enviado pelo CLP através de sua saída digital para o dispositivo de saída que trabalha com corrente analógica. Beleza, pessoal? E aqui em terceiro lugar nós temos a faixa mais utilizada. A maioria dos instrumentos analógicos que fornecem corrente vão fornecer uma corrente para o CLP de 4 a 20 mA. 0 a 20 existe, mas é menos usado. Menos 20 a mais 20 também existe, porém é menos usado. Agora, a maioria dos instrumentos vão trabalhar ou com 0 a 10 volts ou com 4 a 20 mA. E perceba que a minha escala agora, o mínimo está deslocado de 0. Começa em 4 mA e vai até 20 mA. E durante toda essa faixa aqui, ó, pode haver qualquer valor assumido. Eu posso assumir aqui uma hora 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,50, 4,100, 4,999, depende da resolução e precisão do meu instrumento. Mas pode chegar aqui, ó, 19,9999, 20 mA. Então, o instrumento que estiver mandando a corrente que vai ser determinado qual a precisão de corrente que vai mandar. E também lá na entrada do CLP vai ter a resolução da entrada, vai ter a precisão da entrada do CLP, o quanto ela vai aceitar realmente de precisão. Beleza? E aí nós temos aqui o nosso sinal variando, ó, entre 4 a 20 mA. O equipamento trabalha com qualquer valor, com muitos valores intermediários entre 4 mA e 20 mA. Beleza? Pode assumir o máximo 20, qualquer valor intermediário e o mínimo 4. E esse é o tipo de sinal analógico em corrente mais utilizado. Beleza, pessoal? Deu para entender bem aí a diferença do sinal digital, do sinal analógico? Nós vimos aqui então que nós temos dois tipos, aqui nesse resumo, dois tipos de sinais analógicos de tensão mais utilizados, o menos 10 a mais 10 volts, ou de 0 a 10 volts, que é o mais comum encontrarmos, e de corrente os três tipos, sendo que o mais comum
é o de 4 a 20 mA. Beleza? Nos sensores de temperatura, os mais comuns que a gente vai encontrar trabalhando direto com o sensor, sem trabalhar com escala de tensão ou corrente, direto com a escala vai ser o PT100, que é resistência, ou PT1000, pouco, mas também existe. O PT100 é o mais usado. Os demais sensores de temperatura ou outros sensores sempre vão ter um transmissor acoplado ao sensor. Esse transmissor vai transformar o sinal puro do sensor, o sinal original do sensor, em um sinal de tensão analógica ou de corrente analógica. Normalmente os transmissores pegam o sinal puro dos sensores de temperatura e transformam em 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. E é esse sinal que ele manda pro CLP. Mas também tem alguns casos, alguns CLPs que aceitam direto o valor de resistência do PT100 sem precisar ser transformado por um transmissor.